E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade em nossos estudos de metrificação dentro da área de literatura com a classificação de acordo com o número de sílabas poéticas, tá? Bom, a apostila de vocês destaca 4 grupos aí e 4 classificações de acordo com o número de sílabas poéticas. Só que o professor trouxe a nomenclatura de cada um para vocês terem conhecimento como curiosidade também, tá? Bom, então o primeiro grupo ali, que é chamado monossílabo, é aquele que apresenta apenas uma sílaba poética no poema. Então, dissílabo é aquele que apresenta 2 sílabas poéticas. O trissílabo é aquele que apresenta 3. E o tetrasílabo, 4 sílabas poéticas. Então, como primeiro destaque, nós temos aí o pentassílabo, ou redondilha menor, que apresenta 5 sílabas poéticas, pessoal. E aí o professor separou um poema do Tomás Antônio Gonzaga, que é a Lira 4, que este poema, sim, apresenta 5 sílabas poéticas em cada verso. E a gente vai ver o porquê agora. Então vamos lá. Marília, teus olhos são réis e culpados, que sofre que beija os ferros pesados e injusto senhor. Marília, escuta um triste pastor. Ponto. Então, ó, primeiro verso. Marília, teus olhos. Então, Marília. Opa, lembra que quando nós temos 2 vogais, elas permanecem na mesma sílaba. Encontrou vogal, elas unem, formam uma sílaba poética apenas. Mesma coisa acontece em teus. E mais u fica na mesma sílaba. Teus olhos. Por que não grifei aqui? Porque sempre a última palavra nós contamos até a sílaba tônica, ou seja, até a sílaba forte. Olhos, ó, sílaba tônica. Então, 1, 2, 3, 4, 5. São réus e culpados. São réus, então uniu, e culpados. 1, 2, 3, 4, 5. Pá, sílaba tônica. Mesma coisa acontece. Que sofre, que beija os ferros pesados, injusto senhor, Marília escuta um triste pastor. Todos esses versos aqui, pessoal, vão apresentar 5 sílabas poéticas, tá? Aí nós temos a continuidade aí que o hexassílabo ou heróico quebrado apresenta 6 sílabas poéticas. O octassílabo 8, o hemiassílabo 9, o endecassílabo 11, o dodecassílabo 12 e o bárbaro é aquele que apresenta 13 ou mais sílabas poéticas, tá? Então, dando continuidade aqui, que a apostila dá ênfase, ela traz agora o heptassílabo, ou chamado de redondilha maior. Redondilha menor, 5 sílabas. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas. E o professor trouxe um fragmento do poema Autopsicografia, do Fernando Pessoa. Então vamos analisar esse poema para ver se realmente tem 7 sílabas poéticas. O poeta é um fingidor. O poé uniu, tá? É uniu um fingidor. Então, ok, sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, beleza, até agora certo. Vamos ver a próxima. Finge tão completamente. Finge tão completamente. Então, tranquilo essa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Próxima. Que chega a fingir que é dor. Que chega a uniu. Fingir que é uniu. Dor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o último verso. A dor que devera sente. A dor que devera sente. Então, ó, sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, todos os poemas que apresentarem esse ritmo de 7 sílabas tônicas, nós podemos chamá-los de heptassílabo ou de redondilha maior. E o último que a apostila traz aí é o decassílabo, que é aquele que apresenta 10 sílabas poéticas. E aí eu optei por um poema anônimo que é chamado Porque Já Simples É. Então, descomplicando o óbvio de se ver. Então, como que a gente conta aí, pessoal? Descomplicando o, ó, uniu, óbvio de se ver. Opa, perdão. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9, 10. Verso de baixo. Vou caminhando a pensar nas estradas. Vou caminhando a unir pensar nas Opa, sílaba tônica. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verso de baixo. Que percorri e um dia vou querer ver. Que percorri e uniu. Um dia vou querer ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o último verso. Esvaem-se os esgotos em uma calçada. Esvaem-se. Então, vai-se os esgotos em uma calçada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pessoal. 10 sílabas poéticas. Então, aqui, este poema é um decassílabo. Agora, o último aí que nós temos de classificação, pessoal, é o chamado de versos livres, ou seja, é aquele que não há métrica alguma. Então, o poeta tem a liberdade de escrever sem preocupação em ter uma métrica, em não ter um ritmo do poema. E aí eu escolhi o poema chamado Poética, do Manuel Bandeira. Então, vamos ver quantas sílabas poéticas tem em cada um. Estou farto do lirismo comedido. Estou farto do lirismo comedido. Então, comedi, sílaba tônica, 11 sílabas poéticas. Mesma coisa embaixo, ó. Do lirismo bem comportado. Do lirismo bem comportado, 8. Então, já não manteve uma ordem, não manteve um ritmo. Então, quando acontece isso, pessoal, nós temos versos livres. Olha aqui a quantidade de sílabas poéticas que tem no terceiro verso. Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente. Aqui uniu, né? Então nós temos 20 sílabas poéticas. E a última, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Então, sílaba tônica. Então, se a gente contar todas essas sílabas, dá um total de 16. Perceberam que o primeiro verso 11, segundo 8, terceiro 20 e o quarto 16 não manteve um ritmo de acordo em relação àqueles que nós estudamos agora, que nós vimos nos exemplos passados. Então, quando acontece esse tipo de situação, pessoal, nós temos poemas com versos livres. Bom, pessoal, eu vou estar enviando anexo uma lista de atividades que eu gostaria que vocês respondessem por manuscrito, e eu vou passar as orientações para vocês entregarem ao colégio até o dia 15 de maio, tá? E aí podem ficar tranquilos que eu vou explicar certinho na plataforma do Classroom. Bom, espero que vocês tenham entendido, que não tenham ficado dúvidas. Caso fiquem com alguma dúvida, estarei disponível lá no Google Classroom para poder auxiliá-los. Até mais, pessoal!